Para a gente abrir a nossa live, você já falou até um pouco sobre, mas para a gente abrir a pergunta inicial é: qual a importância do ensino para a igreja, para o corpo de Cristo? Total, total, total. Por que é total? Porque é tão importante o ensino. Primeiro porque quando Deus quis se revelar à humanidade, Deus não se revelou numa pintura nem numa música, se revelou num livro. Uau, Então, nós precisamos ter a noção de que é no estudo desse livro, é abraçando esse livro, lendo esse livro, entendendo o que esse livro quer dizer, que nós vamos conhecer a Deus. E isso não acaba. Por quê? Porque o profeta Osés vai dizer que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Ou seja, a vida cristã é uma caminhada, né? O proverbista diz que a vida do justo é como a luz da aurora, né? Que vai raiando, raiando, até se tornar dia perfeito. Então, e o apóstolo Paulo, se a gente for montar o quebra-cabeça, a gente vai ver que existem textos que eles vêm numa mesma tonante. O apóstolo Paulo diz: prossigo para o alvo. Né? Ou seja, eu já estou na minha meta, mas ainda não alcancei o alvo. Então, a vida cristã é um processo, né? E este processo é de aprendizado, é de ensino. Tanto é que Pedro vai dizer que nós devemos crescer na graça e no conhecimento, né? Então, este fato de crescer na graça e no conhecimento, ele é muito, muito pertinente, porque por mais que nós sejamos já maduros, né, sei lá, com 10 anos de igreja, 20 anos, isso não nos exime de continuarmos estudando a palavra de Deus. Então o ensino ele é totalmente importante na vida cristã e para a igreja em geral. falando da igreja, a gente sabe que você desde muito novo, né? A gente conversou uma vez, você é ligado ao ensino da sua igreja local. Desde os 17 anos eu E, comecei a dar aula. e é sobre isso que eu já quero falar, sobre uma ferramenta que é de suma importância dentro do ensino bíblico, que dentro da perspectiva que eu vejo hoje da igreja local, é por muitas desvalorizado, que é a escola bíblica dominical. Eu queria que você Sim, falasse um pouco sobre isso, essa ferramenta que é EBD dentro dessa importância do ensino bíblico. Por que hoje a gente vê muitas igrejas, até eu tenho uma experiência para contar, a nossa EBD, dia de domingo, tem membro de fora, alguns irmãos de outras igrejas estão lá com a gente porque eles falam: minha igreja não tem EBD, então eu tenho que vir ao dia de domingo para uma igreja visitar e fazer parte, porque a minha igreja ela não opta por não mais fazer EBD, porque não tem retorno, não vai ninguém. Isso, eu ouvi disso já de pessoas. Então, assim, eu acho que isso é preocupante, visto a história da escola bíblica dominical, a importância dela e por que essa defasagem existe hoje. na minha concepção, Bruno, isso para mim é uma traição histórica. Sabe, se eu pudesse colocar em termos assim, é traição histórica. Por quê? Porque não dá tempo para nós falarmos acerca disso, mas o cristianismo ele é profundamente literário, ele é profundamente didático, ele é profundamente educacional, né? Hoje em dia, se nós temos universidades como Oxford, como Princeton, como Harvard, isso se deve ao trabalho pioneiro da igreja. É a igreja que fez isso. São os reformadores, são os pré-reformadores, são os escolásticos, é a era da patrística. Fomos nós, foi o cristianismo, entendeu? Então, por exemplo, a ideia de ensino médio, de ensino fundamental, médio e superior, quem teve essa ideia foi Lutero, sabe? Quem teve essa ideia foi Lutero. Lutero, ele sistematizou o ensino, porque John Hus e Wycliffe, que foram os pré-reformadores, né, 100 anos antes, 200 anos antes de Lutero, eles
queriam trazer o ensino formal para a Inglaterra, né, e para a Boêmia na época, mas a Igreja Católica aprendendo a Bíblia ao latim, o povo não tinha acesso àquela língua original, né? Então, o trabalho deles era trazer a Bíblia para o inglês para que o povo tivesse acesso e pudesse, né? E o Lauren Cunningham, no livro que ele escreve, Lauren Cunningham, ele é o fundador da Jocum, Jovens com uma Missão, ele fala como o papel da Bíblia é essencial, aonde a Bíblia chega, ela vai alfabetizando e com isso ela vai abrindo portas de entendimento, né, de consciência para gerações e para países. Né? E países desenvolvidos hoje começaram a partir da alfabetização pela Bíblia. Né? Então, por exemplo, Lutero começou com uma escola dominical, sabe? É claro que ele começou dando aulas ali na universidade, mas a igreja luterana, quando ele ali se dissende da igreja católica, ele começa fazendo cultos particulares. Robert Kelly, Sarah Kelly, que são os pais da igreja congregacional, começam dando aula para crianças, né? E ali começa a igreja. Então isso é uma tradição histórica, né? Porque se você estudar, Bruno, porque culturalmente a escola dominical ela tem que ser domingo e tudo mais, mas poxa, não é necessário ser no domingo às 9 da manhã, né? Se você estudar um pouco mais, dá para ter o ensino sistemático da Bíblia num outro culto, num outro dia, num outro horário, mas nós não podemos abrir mão disso, né? Talvez um dos pecados, né? Eu coloco o pecado entre aspas para que não fique mal entendido, mas um dos pecados da igreja neopentecostal é justamente esse abandono da escola dominical, né? Isso nós não podemos negociar. Existem coisas que nós não podemos negociar. Para fechar minha fala aqui, Bruno, a gente pode negociar culto de libertação, campanha, mas nós não podemos negociar a escola bíblica dominical. Uau, é isso. Acho que essa já resume tudo que você falou e é uma boa frase, né? Uma frase muito pertinente.